Seja bem-vindo, Deus abençoe a sua vida. Café com Graça no ar. Você está no seu devocional de todas as manhãs e como é bom ter você aqui, como é bom estarmos juntos. Pastor Fábio por aqui. Eu quero dizer que me sinto honrado com a tua presença e você que está vendo esse vídeo, independente do horário ou no lugar onde você esteja. Deus abençoe a sua vida. Nós estamos nesta semana com algumas mensagens que irão impactar a sua vida. Então já se prepara, papel, caneta, Bíblia e vamos juntos navegar nas sabedorias milenares. Nós estamos estudando o livro de Provérbios, estamos escavando e buscando as pérolas escondidas e você é meu convidado para viver esses temas poderosos que nós encontramos nas Sagradas Escrituras. Hoje nós temos uma temática que vai mexer muito com você, mas por favor já começa dando aquele like, apertando aí o joinha, colocando seus comentários. Eu quero enfatizar a importância de você poder fazer isso, porque isso faz muito impacto nas redes sociais e faz com que o algoritmo do YouTube mande essa mensagem para mais alguém. Então, por favor, se você sente o desejo, a vontade de me ajudar, por favor, aperta sempre o like, bota seus comentários, vai ser muito importante para esse processo. Então vamos lá. O tema de hoje da mensagem é o seguinte: quando Deus fecha portas para abrir caminhos. Isso mesmo. Quando Deus fecha portas para abrir caminhos. Nós vamos refletir no livro de Provérbios 16, verso 9. Provérbios 16, verso 9, para a nossa meditação. O texto diz o seguinte: o coração do homem traça o seu caminho, mas é o Senhor que dirige seus passos. O coração do homem traça o seu caminho, mas o Senhor lhe dirige os passos. A vida cristã não é apenas marcada pelas portas que se abrem, os desejos que são atendidos, pela vontade nossa que foi colocada diante de Deus sendo atendida, mas também pelas portas que se fecham, pelos não que recebemos, pela contrariedade daquilo que esperamos. Muitas vezes a gente interpreta errado o não de Deus. A gente entende que o não de Deus é fracasso ou abandono, mas na verdade trata-se de uma forma pedagógica que Deus tem de tratar-nos. Às vezes Deus redireciona caminhos e para isso ele precisa fechar algumas portas. A Bíblia mostra que Deus fecha a porta é o mesmo que ele dar um novo impulso para um novo caminho. Deus fecha a porta significa que existe algo melhor para nós. E hoje eu quero trazer esse paralelo, uma porta que se fecha, mas um caminho que se abre. Em primeiro lugar, quando Deus fecha uma porta, ele protege-nos de perigos ocultos. Quando Deus fecha uma porta, ele nos protege de perigos ocultos. Muitas vezes nós lamentamos as portas que não se abriram, mas ignoramos os perigos que poderiam nos destruir se tivéssemos entrado por ela. O fechamento pode ser a forma silenciosa de Deus de nos dar livramentos de armadilhas terríveis que nos esperavam. Eu costumo dizer que a gente às vezes reclama de uma porta fechada porque a gente não sabe o que é que estava por trás dela. Deus muitas vezes fecha a porta porque Ele sabe exatamente o que estava nos esperando após ela. Paulo foi impedido de pregar na Ásia e na Bitínia. Você vai encontrar isso em Atos 16, versos 6 e 7. O Espírito Santo fechou a porta para que ele pudesse chegar até a Macedônia, onde vidas seriam transformadas. Ou seja, a porta desses dois locais foram fechadas, mas um caminho poderoso foi aberto em contrapartida. O não de Deus é muitas vezes um sim para a preservação da nossa vida e do nosso chamado. Ouça isso. Deus nunca nega a seus filhos aquilo que eles teriam pedido se soubessem tudo o que Ele sabe. Vou repetir. Deus nunca nega a seus filhos aquilo que eles teriam pedido,
se soubesse tudo o que Ele sabe. Penso que nós precisamos ter a maturidade para entendermos as respostas e os resultados daquilo que nós oramos. Já está na hora de entendermos que o que nos compete é apresentarmos a Deus com todas as melhores motivações possíveis, aos nossos pedidos, às nossas orações, mas acreditando que Deus ele sabe o que é melhor para nós. Eu tenho batido nessa tecla aqui durante estes devocionais, porque eu acredito que o devocional, esse momento que nós estamos juntos, muito mais do que uma palavra diretiva, é uma palavra construtiva. Muito mais do que direcionamentos espirituais, é fazer com que a palavra de Deus gere em nós maturidade para seguirmos melhor. Então não se esqueça, Deus, ele pode fechar portas, porque ele sabe o perigo que estava por trás dela. Em segundo lugar, quando Deus fecha uma porta, Ele nos leva a descobrir, muitas vezes, a nossa real identidade. Isso mesmo. Muitas vezes Deus fecha portas para que nós possamos nos questionar certos tipos de coisas. A gente fazer uma averiguação, buscar o autoconhecimento de forma plena. Às vezes, se as coisas estão fluindo muito bem em tudo, a gente não para perceber certas coisas. E às vezes uma negativa faz com que a gente seja confrontado e se auto-perceba. Muitas vezes a gente insiste em portas por orgulho, por carência. Mas às vezes Deus fecha as portas para nos obrigar a voltar à pergunta essencial. Será que eu estou indo pelo caminho certo? Será quem de fato sou eu neste processo? Eu vou te lembrar o que está escrito lá em Êxodo, no capítulo 2, porque Moisés foi rejeitado por seu próprio povo. E ele é obrigado a fugir para o deserto. A sua identidade ali, o fechamento da porta da liderança precoce, o conduziu ao silêncio do pastoreio lá em Midian, onde ele descobriu sua identidade de servo chamado por Deus. Perceba que se aquela porta, se o lugar onde ele estava no palácio, devido àquele momento atribulado que ele viveu por ter matado o egípcio, se aquilo ali não tivesse acontecido, ele não teria ido para o pastoreio. Se aquela negativa onde os seus irmãos israelitas o rejeitou, se aquilo não tivesse acontecido, ele não teria ido ao deserto e percebido quem de fato ele era, porque você conhece bem a história, porque no deserto ele teve um encontro com o Senhor, onde ele entendeu o seu verdadeiro chamado, a sua identidade enquanto um grande libertador. Portas fechadas podem ser convites de Deus para nos curar de imagens distorcidas de nós mesmos. Olha só essa frase. É no silêncio das negativas que descobrimos quem realmente somos diante de Deus. Se nós recebêssemos sim, 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 porta aberta, 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 um fluxo fluido, tudo estava sendo diretamente ligado a nossas convicções e quem nós éramos. Às vezes o não de Deus é para justamente corrigirmos uma percepção de nós mesmos que está equivocada. Faz sentido isso para você ou não? Em terceiro lugar, quando Deus fecha uma porta, Ele revela novos horizontes. Só quando algo termina é que somos forçados a levantar os olhos para enxergar o que está além. O fechamento não é o fim, mas o início de uma visão mais ampla. Você já deve ter ouvido falar uma frase que diz que um ciclo só pode começar quando o seu antigo ele teve o seu fim. Uma nova estação, ela só começa como a anterior termina. Às vezes, o fechar de uma porta é justamente para nós percebermos algo novo que está vindo. Abraão foi chamado a deixar sua terra e sua parentela lá em Gênesis 12. O fechamento da porta da sua zona de conforto abriu novos horizontes para uma promessa que era eterna. Isso acontece muito com pessoas que aparentemente estão até bem, mas estão confortáveis, não crescem, não evoluem, não desenvolvem. Estão bem ali no seu estágio de conforto, no seu lugar acostumado, o seu lugar de muito tempo, o seu lugar apreendido. E de repente Deus quer algo muito maior. E uma das formas, uma das metodologias que Deus usa é fechar a porta. Às vezes você está no emprego
que você está acostumado, está tudo muito bem, mas Deus quer te dar algo maior e você não percebe, a porta se fecha. Às vezes você está exercendo algo na igreja, você está tendo um tipo de relacionamento com alguém e às vezes tem algo maior, melhor, poderoso. Às vezes Deus quer te livrar, inclusive. E Deus permite que portas sejam fechadas, ciclos sejam fechados, relacionamentos sejam fechados. Eu penso que tem muita gente que às vezes tem a falsa sensação de que estado de conforto é um estado aprovado. Deixa eu te falar uma coisa. A vida de um homem ou de uma mulher de Deus que busca sempre algo maior, algo melhor, algo mais poderoso para si e principalmente para o reino de Deus, ele precisa estar acostumado a desafios. E desafios nos levam para lugares desconfortáveis. Muitas vezes, mudanças serão necessárias. De repente, você está nessa live e Deus está falando com você. Que de repente está reclamando porque as coisas estão tão difíceis, porque novos desafios sempre aparecem. Eu gostaria que você agradecesse a Deus. Se você está posicionado na presença de Deus, está posicionado em obediência ao seu Senhor, fique em paz. Novos estágios requerem de nós desafios. Não existe crescimento dentro do conforto. Se você está num lugar muito confortável, parabéns, você está estagnado. O parabéns aqui é de forma irônica. Você precisa entender e aprender a viver no desconforto. E nessa perspectiva, Deus, ele muitas vezes permite que portas se fechem para que você estabeleça uma visão de expansão muito maior. E Deus está preparando você. Receba essa palavra. Deus está preparando você e muitas vezes através dessa porta que se fechou, desse não que recebeu, dessa negativa que você presenciou, porque Deus quer te dar uma visão diferenciada, te apresentar pessoas novas, ambientes novos, fazendo você possuir a perspectiva de resultados novos. É tudo isso que nós queremos. É tudo isso que muitas vezes nós almejamos. Portas que se fecham nos conduzem a territórios que nunca ousaríamos pisar por escolha própria. Tem coisas que nós só provamos porque uma porta fechou. Tem coisas que nós só experimentamos porque nós recebemos um não. Porque se nós não tivéssemos tido a porta fechada e o não recebido, nós não provaríamos de muitas coisas que nós provamos. Dê uma olhadinha na sua vida. Perceba que tem atitudes que nós tomamos com base na nossa ousadia, no nosso discernimento, na nossa percepção, e nós vamos embora e vamos crescendo. Mas tem muitas vezes Deus força a gente, Ele cria uma zona de expulsão que nos expulsa, que nos projeta. E às vezes a gente acha que é ruim, que é danoso. Mas Deus está falando para muita gente aqui, às vezes eu faço isso. Às vezes eu promovo isso e uso estes momentos para fazer você voar, para fazer você crescer, para fazer você evoluir. Glória a Deus. Isso é muito poderoso. Quando Deus remove algo de nossas mãos, é apenas para enchê-las com algo melhor. Faz sentido isso para você, sim ou não? Será que você consegue perceber a importância de discernirmos o tempo, os movimentos e conhecer o trabalhar de Deus? Entendendo que porta fechada também ela pode nos revelar novos horizontes? Nós estamos falando que quando Deus fecha portas, Ele abre caminhos. A gente começou dizendo que Deus fecha uma porta porque Ele nos protege de perigos ocultos. 2, quando Deus fecha uma porta, Ele nos leva a descobrir nossa identidade real em Cristo. Acabamos de ver agora que quando Deus fecha uma porta, Ele também revela novos horizontes. Em 4º lugar, quando Deus fecha uma porta, Ele prepara encontros extraordinários. Algumas portas se fecham não para nos isolar, mas para nos colocar no caminho de pessoas e situações que serão fundamentais no cumprimento do plano de Deus. Eu sou experiência viva disso. Deus promove bons encontros. Deus nos apresenta pessoas extraordinárias. Deixa eu te falar, tem muita gente distante de Deus neste mundo. Tem muita gente perversa, tem muita gente ordinária, tem muita gente que quer o mal, pessoas que estão sendo lideradas pelo próprio Satanás. Tem esse tipo de gente, nós precisamos orar por ela, não é ter raiva dela não. Mas eu tenho enfatizado nestes últimos dias a você não desacreditar nas pessoas, você não desacreditar
das pessoas. Você precisa acreditar no ser humano, vigiar, guardar o seu coração, ter discernimento. Mas acredite, Deus tem seus instrumentos na terra. Deus tem pessoas especiais na terra. Deus tem homens e mulheres que são usados por Ele para abençoar a sua vida, para abrir caminhos, para te instruir, para te ajudar, para te mentorar, para pastorear a sua vida. Deus tem pessoas para um bom relacionamento. Deus tem os seus escolhidos. É interessante como Deus se movimenta para fazer com que muitas vezes uma porta fechada faça com que nós tenhamos encontros extraordinários. Eu gosto dessa história de Ruth porque ela perde o marido e viu a porta de sua pátria se fechar. Porém, em Belém ela encontrou Boaz, elo crucial da linhagem de Cristo. Perceba que esses movimentos ruins levaram e apontaram, impulsionaram ela para um propósito extraordinário. Às vezes a gente acha que uma notícia ruim, uma situação ruim pode propagar uma consequência pior lá na frente, e às vezes é o contrário. Algo que é ruim agora, algo que é doloroso, algo que é danoso, muitas vezes para nós dói. Às vezes está nos preparando para algo poderoso lá na frente. É por isso que você não pode murmurar, reclamar, duvidar, esmorecer diante de Deus quando situações ruins acontecem. Cada porta que se fecha pode estar nos conduzindo a conexões que carregam o DNA da eternidade. Preste atenção nisso. Deus fecha caminhos porque deseja que nossas histórias se cruzem com aquelas que Ele já escreveu para o nosso próprio proveito. Vou repetir. Deus fecha muitas vezes caminhos, portas, porque deseja que nossas histórias se cruzem com aquelas que Ele já escreveu para o nosso próprio proveito, para o nosso próprio propósito. Porque quando Deus fecha uma porta e abre novos caminhos, é porque quando Ele fecha essa porta, Ele está fechando os caminhos que eu escolhi, que eu defini. E Ele está promovendo caminhos que Ele já escolheu. Os caminhos de Deus são perfeitos. O texto de Isaías é interessante. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocá-lo enquanto está perto. Deixe o ímpio o seu caminho e se converta ao Senhor. O homem natural tem tendências a criar o seu próprio caminho. Mas Deus é aquele que tem o caminho perfeito para nós. É o texto que nós lemos, porque é do homem a preparação do coração, mas é do Senhor o dirigir seus passos. Em quinto e último lugar, quando Deus fecha uma porta, Ele tem a propensão de abrir caminhos inesperados. O fechamento nunca é o fim para Deus, mas uma preparação para algo inimaginável. O improvável se torna visível quando confiamos que Ele tem o controle. José viu as portas da família se fecharem, da liberdade se fecharem, mas tudo isso conduziu José ao trono. Ele teve a relação com seus irmãos fechadas, a relação com seus pais fechadas, teve a liberdade fechada. Mas enquanto portas estavam sendo fechadas, um caminho extraordinário estava sendo aberto. Ah, gente, como essa palavra ela é poderosa. Como esta palavra ela vai gerar frutos poderosos na nossa vida. A minha oração é que você tenha esse discernimento e absorva essa palavra no seu coração. As portas fechadas de hoje podem ser os corredores reais de amanhã. As decepções que a gente sofre hoje são, muitas vezes, os degraus que nos elevam ao trono amanhã. Eu queria que você se tornasse uma pessoa indesistível. Eu queria que você entendesse que os filhos de Deus, eles podem até parar para recalcular a rota. No momento do descanso, no momento do desespero, no momento do cansaço, não se desiste. Você para e descansa. Mas Deus está nos orientando hoje para você não desanimar diante das más notícias, dos nãos recebidos, das portas fechadas. Tem um caminho poderoso a ser aberto. Portas que se fecham não são fracassos, mas estratégias divinas. Deus não apenas impede acessos,
Ele redireciona destinos. Grave isso, pense nisso, ouça isso, confie. Cada porta fechada é um convite para descobrir que o Senhor já preparou um caminho maior, melhor, mais seguro e mais glorioso. Concluo a nossa reflexão deste dia dizendo para você que Deus é calmaria, mas também é tempestade. Deus, ele está no fogaréu, no terremoto. Pode, claro que pode, mas ele também vem na brisa suave. Deus é porta aberta, e como é, mas também é porta fechada. Eu queria que você pensasse, através dessa reflexão, em uma verdade que para mim é absoluta. Deus tem nas suas mãos o controle da vida dos seus filhos. Quando eu falo de filhos aqui, eu falo daqueles que estão vivendo obedientemente à sua vontade, estão vivendo em dependência ao seu querer. Eu não estou falando daqueles que professam que são filhos, mas não obedecem. Daqueles que dizem que são cristãos genuínos, mas não se submetem à vontade do Cristo. Eu estou falando para aqueles que abrem mão da sua vontade, aqueles que abriram mão da sua vida para viver a vontade de Deus. Eu estou falando daqueles que sabem que ovelha que é ovelha, ouve a voz do seu pastor e a segue. O sumo pastor, que é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ele tem o melhor caminho para nós. Ele sabe dizer não, ele sabe dizer espere, ele sabe dizer sim. Nós precisamos acreditar que aonde nós colocamos o pé em obediência, ele vai colocar o chão. Que ele tem reservado para nós melhores caminhos. Ei, Deus não tem atalhos. Não precisa correr, não precisa se desesperar, precisa sim ter vigilância e ter prontidão para a obediência. Você está sendo convidado, através dessa palavra, a viver um novo tempo de vida com Deus. Esta mensagem está te visitando, porque o Senhor, ele está falando com você, meu irmão, minha irmã. Ei, existe um tempo de maturidade que também está no não de Deus, está na porta fechada, está na notícia, que não é a boa notícia que esperávamos. O não de Deus pode significar um grande livramento, um grande caminho e um tempo extraordinário para a sua vida. Eu quero te encorajar, através dessa palavra, você ter uma percepção abrangente de um Deus que está no controle da sua vida. Deixa eu orar por você. Pai, obrigado por essa mensagem, obrigado por essa palavra. Obrigado porque a tua palavra ela é poderosa para destruir sofismas. Ela é poderosa para desfazer, Senhor, qualquer tipo de imagem, distorção, percepção equivocada acerca do Senhor para a vida dessa mulher, deste homem. E que nesta manhã o Senhor abra os olhos e faça-os entender que porta fechada é sinal também de que o Senhor tem um caminho melhor. Abençoa os teus filhos, as tuas filhas que estarão indo para o trabalho, que estarão indo para os seus afazeres, os seus objetivos. Eu peço que o Senhor dê graça, sabedoria, proteção, provisão para a vida deles e das suas famílias. Eu quero abençoá-los em nome de Jesus, para que eles tenham um dia cheio da tua graça, para a glória do teu santo nome. Amém. Deus abençoe a sua vida. Essa mensagem te edificou, irmão? Foi bênção para você, minha irmã? Então, aquele like, por favor, coloque nos seus comentários. Não vai embora sem antes deixar aqui nos comentários. Vai aí, você que tem muita gente que está aqui no YouTube, mas não tem essa intimidade com a plataforma do YouTube, mas tem aí um cantinho para você comentar. Coloque seus comentários, diga o quanto foi abençoadora essa live para você, esta mensagem. Eu acredito que Deus ele pode gerar vida através dessa mensagem na vida de alguém. Outro aviso que eu gostaria de dar a você que está aqui conosco, você que está pela primeira vez, você que está vendo essa mensagem pela primeira vez, se inscreva no canal, compartilhe com mais pessoas para que possam receber essa mensagem. Toca aí nesse sininho para você ser avisado para novas mensagens que estão vindo. E avisar também, em último lugar, que está chegando. Nós estamos há uma semana do nosso seminário Apocalipse. Está aqui
o cartaz, você não pode ficar de fora. Serão 3 dias extraordinários, 9, 10 e 11 de setembro. Nós vamos ter na nossa igreja, na AD Toque da Graça, ali na rua André Gonçalves. Ela é perpendicular, na verdade, né? Ela é uma rua anexa à Avenida Jorge Amado, ali no Imbuí, do lado da farmácia Pague Menos. Eu te espero, terça, quarta e quinta, às 19h30, seminário Apocalipse. Nós vamos estudar o livro poderoso do Apocalipse, em minúcias, no detalhe, e você vai ser muito abençoado. Você, desejando, me chama no privado, entra no Instagram da igreja, AD Toque da Graça, e você poderá fazer a sua inscrição e fazer parte desse seminário que vai marcar a sua vida. Não fique de fora. Apocalipse, o seminário, de 9 a 11, vai ser extraordinário. Eu gostaria de ver você e sua família lá com a gente, tá bom? Beijo no seu coração. Se Jesus não voltar, amanhã nós estaremos aqui às 6h30, no Café com Graça, seu devocional de todas as manhãs. Forte abraço, Deus abençoe e até.